Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde, Coração de Pai. É sobre São José. Foi agora, no ano de 2020, foi comemorado então 150 anos, quando o Papa Pio IX consagrou São José como o tutor, né, de toda a igreja, o patriarca da igreja, o patrono da igreja católica, né? E isso já, então, em 2020 fez 150 anos e o Papa Francisco, em comemoração a esse aniversário, escreveu esta pequena carta apostólica e, e também consagrou o ano 2021 como ano dedicado a São José e um ano de indulgências. Nós estamos aqui lendo o documento, refletindo sobre ele, e para depois vermos também no final as indulgências para o ano de 2021. No nosso último programa, nós terminamos a introdução. Agora vamos para o primeiro tema, que é um amado Pai. A grandeza de São José consiste no fato de ele ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como afirma São João Crisóstomo, famoso São João Crisóstomo, né? Crisóstomo é um adjetivo, que é uma palavra grega, quer dizer boca de ouro. Quer dizer, quando ele falava, só saíam riquezas da sua boca, né? Então, por isso que ele tem esse cognome aqui, Crisóstomo. Ele dizia assim, que São José colocou-se inteiramente a serviço do plano de salvação. São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito de sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em utilizar da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho. Então vejam as considerações, as posturas, né, de tanto de São João Crisóstomo quanto do Papa, né, São Paulo VI, a respeito de São José. Então, claro aí que estão falando das suas virtudes, do seu caráter, um caráter aí que não tem nenhuma dúvida quanto à sua honestidade, sinceridade e dedicação, né, à Sagrada Mãe e ao Sagrado Filho. Aí ele continua dizendo aqui então, o São Paulo VI, né, que ele então fez dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado a serviço do Messias, nascido em sua casa. Mas é o Messias, o esperado, o prometido. Messias quer dizer Salvador, Redentor, ungido, né? Principalmente ungido. Por esse papel na história da salvação, São José é um pai que sempre foi amado pelo povo cristão, como prova o fato de numerosas igrejas por todo o mundo terem sido dedicadas a ele, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais terem se inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome, e pelo fato de, há séculos, se realizarem em sua honra várias representações sacras. Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais está Teresa de Jesus, que o adotou como advogado e intercessor,
recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Animada pela própria experiência, a santa persuadia os outros também a serem devotos dele. Em todo o manual de orações, há sempre alguma a São José. São dirigidas invocações especiais a ele todas as quartas-feiras e de forma particular durante o mês de março, tradicionalmente dedicado a ele. Bem, o Papa Francisco então está colocando aqui, por exemplo, né, aí a quantidade de igrejas que existem por todo o mundo, né, não só no Brasil, mas por todo o mundo existem aí as devoções a São José. Quer dizer, mesmo antes dele ser considerado aí patrono da igreja, ele já era, claro, cultuado como pai de Jesus, o esposo de Nossa Senhora. Então, um homem aí reto, né? Um homem digno, um homem firme, de caráter firme. Então, quer dizer, se dedicou, né? Se entregou, trabalhou muito para sustentar a família, não mediu esforços para proteger o menino e sua mãe. Então está aí um homem dedicado, um homem valente, guerreiro, que estava pronto a qualquer coisa, né? Para defender a mãe e o filho de Deus, né? Então, agora o Papa está falando aqui também que muita gente, né, se dedica a ele, se consagra a ele. Muita gente tem ele como seu santo predileto, né? O seu santo intercessor. E é que ele dá o exemplo então de Santa Teresa. Santa Teresa, ela recomendava-se a ele instantemente, ok? E sempre como eu tinha como seu intercessor e conseguia todas as graças. Olha que coisa interessante, né? Então, São José está aí para também nos proteger, nos guardar. E não só porque ele foi considerado o patrão da igreja, mas ele já guarda essa igreja, né? Porque é o próprio filho dele, né? Ok? Agora tem aqui, o Papa Francisco está falando que em todo o manual de orações há sempre alguma oração a São José. São dirigidas invocações especiais a ele todas as quartas-feiras e de forma particular durante o mês de março inteiro, tradicionalmente dedicado a ele. Agora, o Papa Francisco escreve aqui no rodapé deste documento o seguinte, vou ler para vocês aqui. Todos os dias, há mais de 40 anos, depois das laudes, recito uma oração a São José tirada de um livro francês de devoções do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, que expressa devoção, confiança e um certo desafio a São José. Então agora vem aí a oração que o Papa Francisco faz todos os dias há mais de 40 anos. É a seguinte oração: Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis. Vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai, sob a vossa proteção, as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Olha, uma oração muito bonita, é que o Papa Francisco confessa aqui para nós, né, que já reza esta oração aí há mais de 40 anos. E, claro, todas as orações a São José, elas invocam todo o poder dele, de proteção contra a casa, aliás, a favor da casa,
contra as maldades, né? Contra o demônio. Então, ele também é um grande protetor contra Satanás, contra as investidas, armadilhas de Satanás, ok? Então, nós devemos sempre invocar São José, sim, na nossa casa, na nossa família, como nosso guardião e protetor. Aí continua o Santo Padre aqui dizendo: a confiança do povo em São José está contida na expressão It ad Joseph, que faz referência ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e ele respondia: Ide a José. Então esse It ad Joseph é Ide a José e fazei o que ele vos disser. Isso está em Gênesis 41, 55. Tratava-se de José, filho de Jacó, a que acabara vendido, vítima da inveja dos seus irmãos. E posteriormente, segundo a narração bíblica, tornou-se vice-rei do Egito. Como vai narrar aí, Gênesis 37, Gênesis 41 também, você pode depois acompanhar, fazendo essas leituras, entendendo o que aconteceu com José. E claro que esse José não é o nosso amado aqui São José, pai de Jesus, mas é José, um dos 12 filhos de Jacó. Era o mais novo, né? Narra ali a história na Sagrada Escritura, que ele era o mais novo e o pai tinha uma certa predileção por ele e os outros ficavam muito invejosos quanto a isso. E então resolveram dar fim à vida dele. Tentaram matá-lo, depois pensaram melhor e acabaram vendendo ele, né? E foram falar para o pai que perderam o irmão, algo assim. E então ele foi vendido como escravo e foi então até o Egito. E lá então a graça de Deus, né, evidentemente sobre ele consegue então solucionar alguns casos lá e o faraó então fica assim abismado, né, pela presença dele, pelo que ele fez e o contrata para ser aí o chefe, né, dos grãos de trigo, né, de toda a plantação, enfim. E claro, e depois de que teve uma fome muito grande por todo Israel, uma seca terrível, então o povo não tinha o que comer, estava morrendo de fome. E daí ouviu-se dizer que no Egito tinha muita comida. E de fato tinha muita comida mesmo. São José José, filho de Jacó, ele soube ali plantar no tempo certo, colher no tempo certo e armazenar. E ele pôde então dar comida a muita gente. Ele matou a fome de muita gente. Inclusive quando sua família chega, não reconhecem ele, mas ele reconhece a todos. Só que ele, claro, então não tem o sentimento de vingança, de raiva, de ódio para os seus irmãos e acolhe a todos e dá de comer a todos e os trata muito bem. Depois sim ele vai se declarar aí quem é ele, né? E todos aí pedem perdão, se congratulam. Mas é muito bonita a história desse José. Mas essa frase ficou, né? Ide a José e fazer o que ele vos disser. A mesma palavra, né? A mesma frase que Maria usa para os empregados lá do primeiro milagre que Jesus realiza nas bodas de Caná, né? Então, ide, então escutai meu filho aí, fazei tudo o que ele vos disser. Então é a mesma frase, não é? Ok? Então é uma frase importante na Sagrada Escritura, porque significa providência, né, de Deus, providência divina, significa libertação de alguma coisa, solução de um problema. E foi o primeiro milagre que Jesus realizou, né, quando a sua mãe pede para os empregados irem até ele, porque tinha acabado o vinho. E aqui também da mesma forma, né? Ide a São José, ou melhor, ide a José e fazei o que ele vos disser. Bem,
Enquanto descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer Jesus, segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natã, e como esposo de Maria de Nazaré, São José constitui o gonzo que une o Antigo e o Novo Testamento. Por que ele une o Antigo e o Novo Testamento? Porque ele é da raiz de Davi. Ele veio aí, a sua geração, né? A sua árvore genealógica, vamos dizer assim, então vem lá de Davi. Então, na Sagrada Escritura está escrito, né, que o filho, o Messias, ele viria da raiz de Davi, do tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi, né? Então, viria do tronco de Jessé, do ramo brotado aí desse tronco. Então, viria o Salvador. Então, São José, como pai adotivo, vem desta linhagem, sim. E Maria também vem desta linhagem, né? Apesar de que era através do pai, né, que era considerada a linhagem, não através da mulher. Você sabe que naquele tempo a mulher não tinha valor, a não ser para gerar filhos, não é? Então não tinha esse valor, quem tinha era o homem. Então era uma sociedade aí muito patriarcal, não é? E então considerava-se o homem como aí essa raiz, né? Essa geração. Então por isso que ele foi adotado por José, para cumprir as promessas da Sagrada Escritura. Agora, claro, então ele vai unir o Antigo Testamento por causa dessa raiz e o Novo Testamento, quer dizer, a nova aliança que Jesus vai fazer, porque eles vinham então da antiga aliança, né? Todo o povo judeu sempre esteve fixo na aliança de Moisés. Então a base da fé judaica é a aliança de Deus com Moisés e as leis que depois foram ditas aí a Moisés e completa todo o livro, toda a Torá, todo o Pentateuco, que são os livros da lei, né? Então Levítico, Deuteronômio, né? Principalmente esses dois. São os livros das leis, as leis que foram colocadas por Deus através de Moisés. Bem, nós sabemos que depois o povo judeu colocou muito mais leis do que aquelas que o próprio Deus tinha colocado. Mas isso foi após, né? E foram criando leis ali e colocando ali na pessoa de Moisés. Bem, tudo bem, isso daí é algo que não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Mas os livros da lei é Deuteronômio e Levítico, ok? Ali narra todas as leis que Deus então coloca para o seu povo escolhido. Então, todo esse povo judeu, aliás, está até hoje, né? Os que não aceitaram Jesus estão até hoje esperando o Messias. Então, se você for visitar, né, Jerusalém, se você for um dia visitar, você vai ver que eles estão lá, rezando todos os dias. Eles vão no templo de Salomão. O que restou do templo, né? Pouca coisa restou. Mas são paredes imensas, eu tive a oportunidade de estar lá. Então são paredes imensas, aqueles blocos imensos. É muito bonito de se ver. E tem uma parte assim, onde eles ficam rezando, tem uma parte, é um buraco, né? Um buraco no chão. Esse buraco é totalmente iluminado e dá para se ver, então, através daquele buraco que tem um vidro por cima ali, dá para se ver o fundo daquela muralha que foi levantada ali, né? O templo, aquela parede, né? Que parece uma muralha, né? Então, o tanto que tem para cima da terra também tem para baixo. Então, se para cima tem 30 metros, não me lembro agora a medida correta, mas vamos supor que tenha 30 metros para cima da terra, também tem 30 metros para baixo. E então eu cheguei perto desse local, não pude filmar esse buraco aí, porque era a hora da oração deles, e aquele momento que eu cheguei, eu tinha que ir embora logo também, por causa
da visitação, de todo o grupo, né? Tem horário para fazer as coisas. Então eu filmei apenas as orações deles e o buraco de longe. Não pude chegar perto ali. Mas a gente vê ali a fé daquele povo que acredita firmemente no Deus, né, no nosso próprio Deus, mas que estão esperando o Messias. Inclusive, nas muralhas de Jerusalém, nós conseguimos ver então a porta, né, que ainda está fechada. Então tem uma das 12 portas de Jerusalém, uma delas está fechada, essa sim pode tirar foto, tudo, né? Está esperando o Messias chegar, porque eles acreditam que quando o Messias voltar, ele passa, aquela porta será aberta, será derrubada, né? Aquelas pedras lá, e ele entrará por ali em Jerusalém, naquela porta que é chamada a porta do Messias, né? A porta do prometido. Então está lá a porta, nós vimos, está lá fechada totalmente, né? Vamos por assim. É uma porta, só que foi fechada com tijolos, né? Ou com pedras. Mas está fechado esperando o Messias chegar. Ok? Então, o judeu, né? O tradicional mesmo, não aceitou Jesus como sendo o prometido, não conseguiu aceitar por inúmeras razões deles, né, principalmente de orgulho, né, dizer, imagine que veio aí da cidade de Nazaré, imagine isso daí, filho de José. Não, o filho de Deus ele virá aí de uma forma maravilhosa, de uma forma riquíssima. Ele é filho de Deus, afinal de contas, né? O Messias que eles esperam. Então, eles esperam de uma outra forma esse Messias chegar. Não como o filho de José e de Maria, pessoas que andavam com eles, nasceram com eles, viviam com eles. Não aceitaram de forma alguma. Ok? Então está aí. Então estão esperando chegar o Messias. O Messias já veio, já proclamou aí todo o seu testamento, né? O seu evangelho, fundou a igreja, instituiu os sacramentos para a nossa salvação, está tudo aí. E infelizmente eles não aceitam, mas é a fé e a escolha de cada um. Agora, aqui a fé deles é bonita, é maravilhosa, eles são firmes nas leis, e fazem com muita devoção mesmo, não é? Então isso é bonito de se ver, é maravilhoso saber de onde veio a nossa religião, de onde veio, porque Jesus ele era judeu desde o seu nascimento, não é? E ia às sinagogas todos os sábados, e depois ele passou a ser um grande leitor das sinagogas. Ele lia os livros, né, que na época existiam, então Isaías, os livros das leis, ele lia todos os salmos, ele lia também. Então um grande leitor foi Jesus e um grande praticante judeu. Então a raiz da nossa igreja é maravilhosa. Agora você pode estar perguntando assim, mas aí Luiz Carlos, então eles não, esse povo está esperando o Messias já veio, eles não aceitaram, né? Mandaram matar inclusive Jesus, então eles não serão salvos. Olha, a Sagrada Escritura diz que por causa da eleição, que são um povo eleito, o povo de Israel é um povo eleito pelo Senhor. Então, por causa da eleição, eles entrarão todos no reino dos céus. Todos. Ok? Inclusive antes dos cristãos, antes dos católicos, né? Eles entrarão antes. Porque é um povo eleito. Não aceitou o Messias? Sim, não aceitou. Mas é um povo temente a Deus. É um povo que fica fixo ali na sua aliança, a aliança de Deus com Moisés, fica ali, tem toda a base da lei judaica. Isso é o que é de maior para eles. Inclusive a libertação do Egito, né? É cantada, narrada, vivida por eles até hoje. Quando eles ficam 7 dias, né? 7 dias morando em tendas. 7 dias eles ficam morando em tendas para lembrar então ali o tempo
de que Moisés ficou 40 anos no deserto, né? Então, são festas que eles fazem até hoje para lembrar. Então, uma coisa mais importante para eles, duas coisas importantes, vamos dizer assim. Claro, a mais importante é a aliança de Deus com Moisés. E a segunda coisa mais importante é a libertação do Egito, o êxodo, né, que nós chamamos, né? O êxodo. Então, essas duas coisas aí são fundamentais para todo e qualquer judeu. Então, São José veio daí, Maria veio daí, Jesus veio também dessa fé. Agora, por que José une o Antigo e o Novo Testamento? Sim, porque o filho dele, né, Jesus, vai inaugurar uma nova e eterna aliança e vai proclamar o reino de Deus, vai instituir o reino de Deus na terra. Até então, o reino de Deus não estava instituído na terra. Aí o filho vem instituir o reino de Deus na terra com a instituição da igreja católica, evidentemente. E nesta igreja, desta igreja ele é o corpo junto com cada batizado. Então nós formamos o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Então a igreja e Cristo é uma coisa só. A igreja católica e Cristo é uma coisa só. Os cristãos de outras denominações cristãs que se batizam também direitinho, se batizam verdadeiramente, né, como se deve batizar, também são incorporados a esta igreja, embora não sejam católicos. Mas se eles têm o batismo perfeito, né, como ele deve ser, então sim, eles são incorporados no corpo de Cristo, onde nós também estamos pelo batismo, e buscam também a mesma salvação, embora não acreditem no que nós acreditamos, mas eles são batizados e também têm a salvação como seu direito, ok? Bem, então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje vamos encerrando aqui o Pai, um amado Pai, né? Então, um amado Pai, um Pai que ama, um Pai que demonstra esse amor aí com todo o seu cuidado à Nossa Senhora e ao seu Filho Jesus, não é? Aí no nosso próximo encontro, nós vamos ler aí, ou melhor, vamos refletir sobre outro tema que é Pai na Ternura. Tudo bem? Então, encerrando por hoje, pedindo a Nossa Senhora que reze por nós também, para que sejamos firmes e devotos de São José. Ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.